Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de Estrutura de Dados e Algoritmos com Java. Eu sou a Loiane, essa é a aula de número 10 e hoje nós vamos continuar o assunto sobre vetores e arrays. Nós vamos aprender na aula de hoje como generalizar o tipo do vetor. Até agora, a gente trabalhou apenas com um vetor de elementos, que foi o tipo que a gente declarou aqui na nossa classe vetor. Porém, pode existir muitos casos, principalmente se a gente fosse utilizar essa classe em algum projeto, em que a gente teria que ter uma forma de deixar isso um pouco genérico. A gente teria que generalizar essa classe para que ela pudesse funcionar com qualquer tipo de dados do Java, seja um inteiro, um double ou uma classe, por exemplo, uma classe cliente, uma classe contato, não importa. Como é que a gente faria nesse caso? Para poder transformar essa classe vetor para poder funcionar com qualquer tipo de classe ou qualquer tipo de dado do Java. A gente aprendeu lá no curso de Java que a superclasse ou a classe mãe ou a classe pai de todas as classes do Java é a classe Object. Então a maneira mais simples da gente fazer isso seria trocar esse string aqui pelo Object, que é justamente o que a gente vai fazer na aula de hoje. Para a gente não perder essa classe e para vocês também terem as duas versões lá do GitHub, já que algumas pessoas podem querer baixar o código-fonte, eu vou fazer uma cópia dessa classe e vou chamar essa classe de vetor de objetos. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem depois ali também. Ela também vai pertencer aqui a esse pacote do vetor. Então eu vou copiar tudo que a gente fez aqui dentro dessa classe e vou passar para essa classe de vetor de objetos para a gente poder mudar aquele tipo string para o tipo object. Então, o que eu vou fazer aqui, tem que mudar aqui também o construtor, que vai ser a primeira coisa, mas aqui a gente vai trocar por object. Então, olha, simples assim, object. E aqui a gente vai ter que sair procurando em todos os métodos tudo que tem string ou retorna string para object também. Primeira coisa, aqui dentro do construtor, ao invés de string, nós vamos utilizar o object. Vou tirar aqui esses métodos, já que eles estão como uma espécie de lixo aqui, né? Eu tenho uma coisa com classe Java que eu odeio ver esse monte de método comentado. Melhor se remover do que deixar comentado. O adiciona aqui, ele está passando uma string, então ele passa a receber um object. Aqui de resto vai continuar a mesma coisa. O adiciona, que recebe a posição e uma string elemento, também passa a receber um object. Aqui não tem nada para mudar. O aumenta a capacidade. O elementos novos, ele foi declarado do tipo string, então a gente também fazer aqui um object. E aí resolve os nossos problemas. Aqui a busca retorna uma string, vai passar a retornar um object também. O método busca está recebendo uma string elemento, vai passar a receber um object. E aqui o bacana é que, como a gente está utilizando o método equals, é que não importa a classe ou o tipo que a gente utilizar, esse equals aqui vai funcionar. Então vamos continuar vendo. O remove aqui, ele remove por posição, não precisa mudar nada. E o toString aqui também não precisa de nada. Quando eu fizer isso daqui, ele automaticamente vai chamar o toString para a gente poder adicionar na nossa superstring do método toString. Então, beleza, a nossa classe vetor de objetos parece que está tudo ok, mas vamos fazer um teste que é só para garantir. Então, olha, vamos colocar aqui, olha, vetor aula 10 com public static void main e vamos brincar um pouquinho aqui, olha, vetor de objetos, vetor, vou colocar aqui uma capacidade 3, vetor.adiciona. Posso passar o objeto 3 aqui, que seria um inteiro? Posso. Para quem está acompanhando o módulo 2 do curso de Java, a gente tem uma aula sobre classes wrappers. Então, isso aqui é um autoboxing, tá? Esse processo de você passar um tipo primitivo e ele ser transformado em um objeto se chama autoboxing no Java. Fica aí de curiosidade para vocês. Posso fazer aqui também, olha, 3, 4 e 5. E aqui vamos fazer... Vai continuar a mesma coisa, por exemplo, ó, o tamanho, vamos colocar aqui,
tamanho é igual a vetor tamanho. A gente pode fazer aqui também o sysout, que vai ser vetor, só o vetor. Então, se a gente executar esse programa, tamanho 3, ele imprime os elementos certinho. Se quisesse ser aqui um double, poderia. Se quiser continuar passando string, por exemplo, olha, 3, 4 e 5, continua funcionando também. A gente vai ter os elementos 3, 4 e 5, só que é do tipo string. E se a gente quiser levar esse exemplo para um próximo nível, a gente também pode criar uma classe teste pra gente, que eu vou criar aqui dentro do pacote de vetor teste, aqui no projeto do Eclipse. Eu vou criar uma classe chamada contato. Dentro dessa classe contato, eu vou colocar 3 atributos: nome, telefone e e-mail, todos eles do tipo string, só para facilitar aqui pra gente, para ser um exemplo até simples também, tá? Então, nome, telefone e e-mail. Vou criar aqui no source do Eclipse todos os gets e sets. Vou criar também os construtores. Então, aqui eu vou criar o construtor vazio, que é da superclasse, que no caso é da classe object. Pode tirar isso aqui, pode tirar isso aqui também, pode deixar só assim. E eu vou criar também o construtor com parâmetros. Então, com os 3 parâmetros aqui, nome, telefone e e-mail. Tudo criado, bonitinho. Vou usar aqui na aula 10, eu vou tirar todo esse cara aqui e vou criar só isso daqui. Vou criar, então, o nosso vetor de objetos utilizando a classe contato. Só que a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de poder passar um contato para o nosso vetor é criar os contatos, né? Então, eu vou colocar aqui um contato C1. Vou utilizar o construtor com todos os parâmetros. Então, eu vou colocar aqui, olha, contato 1. O telefone para esse contato, que vai ser 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Um e-mail para esse contato, contato1@email.com. Vou aumentar aqui para a gente poder trabalhar melhor. Vou criar 3 contatos também. Aqui o contato 2, aqui o contato 3 e aqui também contato 2, contato 3. A gente pode modificar aqui um pouquinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, algo assim. 1, 2 e o 3. E aqui agora a gente pode começar a adicionar os elementos no nosso vetor. Vou utilizar o método adiciona, que ele vai adicionar no final do vetor. Então, 2 e 3. Aqui, então, eu vou executar. Então, só para a gente ver, olha, o tamanho 3. Só que aqui, olha, ele está imprimindo o nome da classe e a referência de onde essa classe foi alocada na memória. Isso não tá legal. A gente vai voltar aqui, então, e vai gerar um toString para nossa classe contato para ficar bonito. Agora sim, executando de novo, tem o contato, nome, telefone, e-mail. O contato 2, nome, telefone, e-mail. Contato 3, nome, telefone, e-mail. E assim vai. Aqui a gente poderia utilizar também os métodos de busca. Então, se eu colocar aqui, olha, eu vou pedir para posição. Vetor.busca. O elemento, vou passar aqui o C1 e vamos ver se o elemento existe. Então, se a posição for maior que -1, vou colocar aqui, elemento existe no vetor, se não, o elemento não existe no vetor. Vamos fazer aqui, então, executar. O elemento existe no vetor. Se eu fizesse aqui, olha, vou criar aqui um contato 4 que não está no vetor. Vou passar aqui o contato 4. Qual que será a saída desse algoritmo? O elemento não existe no vetor. Por quê? Porque na hora de comparar esses dois elementos,
eles ocupam referências diferentes na memória. O que nós podemos fazer aqui é implementar um método equals para essa classe. Vou utilizar aqui tudo, que é esse método aqui. O Eclipse já gera um equals, então a primeira coisa que ele vai fazer, ele compara a referência de memória. Se o objeto que eu estou passando está na mesma referência de memória, então os objetos são iguais. Se for nulo, retorna falso. Depois ele começa a comparar atributo para atributo. Primeiro ele compara o e-mail, depois ele compara o nome, depois ele compara o telefone. Se algum desses atributos for diferente, ele retorna falso. Se todos os atributos forem iguais, ele vai retornar o true. Então, se a gente executar aqui, o elemento existe no vetor, mesmo que o C4 e o C1 estejam em posições diferentes da memória. A gente aprendeu sobre isso lá no curso de Java, quando a gente aprendeu sobre o método equals da classe Object e como a gente poderia sobrescrever esse método nas nossas classes Java. Então, na aula de hoje, a gente aprendeu como generalizar o tipo dos elementos em um vetor. Assim, a gente pode criar um vetor de qualquer tipo. A gente fez o teste ali, utilizou inteiro, utilizou string, utilizou a classe contato, funcionou com os três. Porém, existe um pequeno probleminha nessa implementação que a gente fez hoje. Na aula que vem, a gente vai aprender uma maneira melhor para remover o problema. E eu falo para vocês qual que é o problema que existe na implementação de hoje. E nós vamos aprender como desenvolver uma classe generalizada de forma mais elegante no Java, que é utilizando o conceito de generics, que é uma funcionalidade da linguagem Java também. Lembrando que todo o material de apoio está lá na página do curso, no loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!